Será que você tem medo de corrigir os filhos? Sabe, de ajudar os filhos a encontrar o norte? O que será que isso significa ou como ele se relaciona com o seu processo de educar? Vamos falar um pouco sobre isso hoje, sobre esse medo que a gente tem muito lá dentro da gente de corrigir os filhos? Deixa eu ver quem já tá por aqui. Olha lá, Decinha, a Dai, a Ti, é isso? Acertei? O Mago, Camila, André, Juliana, Patrícia, Marileide, acertei? Érica, Dani. Ai, gente, que bom ter vocês por aqui já. Ó, não sai, fica aqui, tá bom, gente? Vocês só vão sair assim pra mandar essa live para 5 pessoas. Vai, ajuda aí, amiga. Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Amago, é isso? Correia. Oi, ansiosa. Fica ansiosa não, gente. Não fiquem ansiosos. A live de hoje é uma pocket live, na verdade, uma live mais curta. Mas eu senti uma vontade muito grande de falar sobre esse tema com vocês, porque nessa semana que passou, eu deixei uma caixinha de perguntas nos stories, né? E eu percebi, assim, um medo muito lá dentro, né? Que às vezes vocês nem reconhecem ainda como um medo, de não corrigir os filhos, de não saber como corrigir e por que tem que corrigir. Então eu pensei, eu preciso fazer essa live, porque essa live ela é importante, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Aliás, conta aqui nos comentários, diz aqui pra mim como é na sua casa, né? Você consegue dar limite, você consegue corrigir, como é que é isso pra você? Escreve aqui, quero começar assim a live. Lendo o que vocês vivenciam aí na casa de vocês. Vamos fazer isso? Ai, que bom que tem um monte de gente na live. Fico tão feliz, gente. É muito bom, né? E eu quero começar a live de hoje. Já tô aqui com o meu roteiro, né? Que vocês sabem que o meu roteiro é o meu norte. Assim a gente não fala sobre 1000 coisas ao mesmo tempo, porque se deixar, ó, minha mente vai para vários outros lugares. Oi, Ana! Então, eu quero começar perguntando, né? Por que será que a gente tem medo de corrigir os filhos? Por que dá uma pontinha assim, lá dentro, de um medinho de corrigir os filhos? Por que será? Pensando nessa pergunta, e eu quero que vocês reflitam sobre ela, né? Por que será que vocês têm medo? Ou por que será que a gente tem medo de corrigir os filhos? Então fiquem com essa perguntinha, essa reflexão. Aí a gente vai precisar entender 2 pontos. Eu vou direto nessa live, tá, gente? Porque como é uma pocket live, então ela vai ser muito direta. Eu estou sempre corrigindo, porém o limite é tão difícil de ser entendido pelos filhos. Talvez porque você esteja consertando ao invés de corrigir. É diferente. Quando a gente está muito ali querendo consertar, a gente não corrige, a gente não dá o norte. Porque o corrigir, ele se relaciona a dar o norte, né, para essa criança. E o consertar no intuito de resolver logo a situação, a gente já diz, bora, faz isso, faz aquilo outro, você tem que fazer isso. E a criança fica até perdida, né? É tanta informação que ela, não vou fazer nada, não sei nem o que é pra fazer, entendeu? Então depois você avalia se você realmente tá corrigindo, tá dando esse norte, ou se você está só tentando consertar, tá bom? Bom, mas vamos lá. Para a gente entender essa pergunta, né, do porquê será que a gente tem medo de corrigir, a gente precisa entender 2 coisas importantes, 2 pontos sobre o limite. O primeiro ponto sobre o limite diz respeito ao seu propósito no processo de educar. Diz respeito ao seu propósito no processo de educar. Por exemplo, se o seu propósito no processo de educar é que seu filho não sofra, é que ele seja sempre feliz, concorda que vai ser mais difícil de encaixar esse norte? Porque esse filho não vai conseguir
ou não vai poder viver os desconfortos. Então você vai estar sempre consertando. Vou até aproveitar a dúvida da eu acho que era Maga, é isso? Deixa eu até voltar aqui para ler seu nome de novo. E agora? Será que tá aqui? Mago Correia, né? Então, se a gente tá muito nesse lugar de consertar ao invés de corrigir, de ajustar, vamos usar a palavra ajustar como um limite, a gente vai para um outro movimento mesmo com a criança, né? Então, se o seu propósito no processo de... Mariana, ai Mariana, agora ficou mais fácil de eu falar, não vou errar, né? Obrigada, querida. Já vi que estou sempre consertando. Olha, Érica, durante a semana eu sou uma mãe solo, meu esposo trabalha fora, então sempre sobra para mim. Mônica, imagina, Patrícia, não é fácil, né? É uma barra mesmo. Mas existem caminhos que a gente pode tentar achar aí mais fáceis, tá, Patrícia? Meu filho comigo tem limite, super educado, porém com outras pessoas e na escola ele explode e fica bravo, quer bater. Por que será, hein? Mayra, fica uma pergunta aí pra você, né? De você tentar achar o porquê disso, tá? Bom, vamos lá, continuando aqui, gente, que a live já começou aquecida, né? Então vamos lá. A gente precisa analisar 2 pontos sobre o limite. O primeiro deles é sobre o seu propósito no processo de educar. Então vamos pensar assim, se o seu propósito é que seu filho seja feliz, você vai tirar todos os desconfortos dele. Tirando todos os desconfortos que a criança pode sentir, que o adolescente pode sentir, que o adulto sente, o que sobra? Baixa tolerância à frustração. Então, essa criança, ela não vai conseguir lidar com arrumar a cama, arrumar o quarto, o ir tomar banho, o escovar os dentes, o comer na hora que você chama. Essa criança não está preparada para isso, porque ela não lida com o desconforto. Ela só lida com aquilo que é confortável para ela e, no caso, para vocês. Então, percebe? Se esse é o seu propósito, você precisa ajustar esse propósito. Por exemplo, nesse propósito de não deixar o filho viver o desconforto, o que acontece é que você, sem perceber, também vai evitar os limites. Não, Mônica, mas eu dou limite para os meus filhos. Gente, revê aí dentro, vai, pensa, reflete aí, vê se realmente você tá dando os limites ou se você evita os limites, porque seu filho não pode sofrer. Nesse propósito de seu filho ser feliz, ele não pode sofrer. Então não tem limite, então não tem um pedido como um combinado e nem a consequência quando não ocorre do arrumar a cama, do arrumar o quarto, do ir escovar o dente por vontade própria. Não tem, porque esse limite ele não é ajustado ao propósito de educar, né? E por que eu tô falando desse ponto? Porque eu passei por uma experiência uma vez no consultório e eu quero até compartilhar com vocês. Há um tempo, vamos botar aí, acho que já há uns 8 anos mais ou menos, até um pouco mais talvez, eu atendi uma criança que a mãe, que o propósito do processo de educar dela, ela não sabia, né? Ela não tinha escrito isso, mas esse era o propósito dela. O filho não podia sofrer. O filho tinha que ser feliz o tempo todo, não sentia nenhum desconforto. Então, ele também era uma criança, até era uma criança muito bacana, mas ele era uma criança que não tinha tanto limites, mas ela educava ele para ser um príncipe. E aí, gente, você sabe o que ela fazia? Essa criança suava muito à noite, então ela não dormia, porque ela tinha que trocar a camiseta dele todas as vezes que começava a ficar molhada de suor. Porque o propósito de educar dela era que ele não sofresse. Se ele não podia sofrer, essa criança também não enfrentava a vida. Porque essa mãe estava sempre nesse lugar. Percebe? O propósito de educar nosso, às vezes ele não é tão claro pra gente. Às vezes ele não está ali escrito, mas ele acontece de alguma forma.
E aí a gente precisa colocar uma lente de aumento dentro da gente, das nossas ações, para a gente ajustar o nosso propósito de acordo com o norte, né? O que é o norte? É você saber onde você está, onde você quer chegar, independente do ponto que você esteja. E se você se perder, você acha esse norte de novo, entendem? Então, por que eu trouxe esse exemplo para vocês como sendo do primeiro ponto do medo de corrigir? Porque o medo dessa mãe de que essa criança sofresse era tanto que ela sofria. Ela ficava acordada durante a noite para trocar a camiseta dessa criança. Entenderam? O que acontece com uma mãe que passa por essa situação? Exaustão. Na exaustão, no cansaço, o limite já não ocorre mais. E essa criança ela vai ficar inquieta, andando pela casa, né? Demandando mais porque o norte não está ajustado. Entenderam agora que o nosso propósito no processo de educar precisa estar claro para a gente não ter medo de corrigir? Por exemplo, o meu propósito com a minha filha e com as crianças no geral é crianças felizes e prósperas. Quando eu tenho alinhado esse propósito, eu entendo que sim, que eu quero uma criança feliz, mas eu quero que essa criança prospere. Para ela prosperar, ela vai precisar enfrentar os desafios dela com tranquilidade, para ela também ser feliz. Só que para ela enfrentar os desafios que tem pela vida com tranquilidade, ela precisa aprender, por exemplo, que arrumar a cama faz parte de ter um quarto organizado. E aí eu ensino que o que você prefere? Um quarto bagunçado ou um quarto organizado? Como você se sente melhor? Em qual ambiente você se sente melhor? Essa criança consegue entender que o norte dela é onde ela se sente melhor. Então, mesmo no desconforto de arrumar o quarto, essa criança busca esse norte. Entendem? E aí ela encontra a felicidade. Então, se o propósito no processo de educar é ter filhos felizes e prósperos, a gente vai entender que a diversidade anda junto com felicidade. Ou seja, essa criança vai arrumar a cama, essa criança vai ajudar a mamãe e o papai a varrerem a casa, a tirarem a mesa do jantar e levar para a cozinha aquilo que for possível para ela, de acordo com a idade, né? Se tiver muitos pratos, uma criança de 3, 4 anos, é ruim, né? Para pratos de vidro. Mas ela pode tirar a toalha da mesa. Percebe? Felicidade e a diversidade, gente, anda junto. Então, se você sabe qual é o seu propósito no processo de educar, você não vai ter medo dessa correção. Porque essa correção, né? Vamos agora até trocar a palavra, essa condução, ela vai acontecer pelo seu propósito. Aí, quando tiver desalinhado, você vai ajustar a rota do seu propósito. Entenderam? Então, se o seu propósito é esse norte, crianças felizes e prósperas, você ajusta a sua rota. E aí as coisas vão acontecendo de um lugar muito mais leve. Então, quando a gente evita, né, estão até voltando, quando essa mãe ou qualquer outra mãe evita o desconforto do filho, o que acontece é que a gente perde o propósito de um bem maior. Entenderam? Quando a gente perde o propósito de um bem maior, a gente está perdendo responsabilidade, aprendizado, esforço. Percebem? Então, se o seu foco foi evitar o desconforto do seu filho, você está perdendo um propósito e um bem maior. Responsabilidade, esforço, aprendizado. E isso só acontece onde? Quando a gente tem desconforto. Eu sou responsável quando eu acordo, mesmo em um tempo chuvoso, com vontade de ficar na cama, eu acordo e venho para o trabalho. Isso é responsabilidade, mas existe o desconforto, não é? E eu aprendo nos meus erros. Então, quando eu vou lá e eu tento varrer e não ficou bom, e eu vou lá e eu varro de novo, eu tô aprendendo ali nesse desconforto. Entenderam, gente? Então, o processo de educar precisa estar muito claro para vocês. O que é que vocês querem no processo de educar, né? No seu processo de educar com os filhos. Diz aqui para mim que tipo de propósito é o seu, para eu ler.
Vamos ver, eu sei que vocês escreveram algumas coisinhas aqui, deixa eu ler pra gente ir pro segundo ponto. E a segunda etapa da nossa live, que a gente hoje tá numa pocket live, né? Uma live mais curtinha. Eu também já entendi de imediato, estou seguindo o consertar. Viu só? Sabe qual o problema? É que a gente acha que educar é sobre hoje. Esse é o problema. O educar, ele é a longo prazo. Ele não é sobre hoje. O hoje são as ações que a gente vai ter, que a gente vai criar para que esse propósito a longo prazo aconteça. Não adianta eu querer que a minha filha seja feliz e próspera agora, se eu entendo que ela ainda tem que viver muita coisa para chegar nesse lugar de ser próspera. Entenderam? Então, quando a gente vê só o propósito de educar como algo que tem que acontecer aqui e agora, a gente também vai tentar fazer isso acontecer a ferro e fogo. E aí, a ferro e fogo é consertar. Tem que ser do meu jeito, tem que ser do meu jeito, não pode ser do jeito do outro. E não ser do jeito do outro inibe essa criança de se desenvolver, né? E de ter uma identidade própria. Pura verdade, é verdade, não é, Dani? Patrícia, tem uma idade para começar a impor mais limites? Patrícia, é seguinte, eu até trocaria essa palavra impor limites. Tem uma idade para começar a conduzir os filhos? Tem, desde quando eles nascem. Não é quando a criança tá ali pequenininha, né, que a gente que tá, né, para quem amamentou, por exemplo, tá aqui, tá no peito, mas você também quer fazer xixi, e aí você deixa essa criança um pouquinho e você vai fazer xixi, essa criança já tá aprendendo a lidar com o desconforto de não estar com a mamãe, né, de não estar no colo da mãe. Então a condução, né, para o nosso norte, para o propósito no processo de educar, acontece inclusive já no nascimento. Quando a gente deixa essa criança passar pelo desconforto que ela tiver que passar. A gente vai deixar o bebê chorando, sem propósito, sem motivo, sem nada? Não, eu tô falando tô dando um exemplo de que eu tô com vontade de fazer xixi e eu vou deixar essa criança no berço um pouquinho, no carrinho um pouquinho, vou lá, vou no banheiro e eu volto. Entenderam? Então é um processo natural quando a gente entende que a gente não precisa consertar nada e nem impor limites, que a gente está em um lugar de conduzir essa criança, né? Faz todo sentido. Deixa eu ver se tem mais aqui, recadinho. Precisamos pensar que estamos preparando eles para o futuro. Exato. E aí focar nisso, né? No propósito, porque se você ficar pensando que você tem que educar no aqui e agora, vai ser a ferro e fogo. E aí a ferro e fogo, o que vai acontecer? A gente vai se estressar. Boa noite. Idade certa para dar responsabilidade para a criança, tipo limpar o que sujou, etc. Tem um garotinho de 2 anos. Bom, se ele está tomando suco e ele derramou o suquinho, ele pode ajudar. Ele pode ir lá, né? Você pode pegar um paninho e falar, agora ajuda a mamãe, né, a limpar aqui o suquinho que derramou. Isso é ensinar a consequência. O aprendizado só vem pela consequência. Isso não é castigo, tá, gente? Castigo é agora você fica sentado aí que você não vai nem ver o desenho porque você derramou o suco. Isso é castigo, tá? Obrigada. Muito triste por estar sempre na exaustão e não identificar, mas agradeço pelo despertar. Mas é o seguinte, é você olhar exatamente por que você faz que te traz para essa exaustão, né? E é claro que eu entendo que aí existe também precisa existir aí uma parceria para diminuir um pouco esse cansaço, né? Mas em si, gente, o primeiro ponto sobre o medo que a gente sente de corrigir é exatamente o propósito. O nosso propósito não existe. Ou quando ele existe, ele é esse propósito. Por exemplo, medo de que o filho sofra, medo que o filho, propósito, meu filho não pode sofrer, meu filho tem que sempre ser feliz, meu filho tem que ser um príncipe, minha filha tem que ser uma princesa, meu filho tem que ser sempre nota 10 na escola. Imagina, seu filho tem que ser sempre a nota 10, você vai ficar na orelha dele, vai estudar, você não parou, você não prestou atenção, poxa, se eu não sento com você, você não estuda. Você está tentando fazer a criança existir num propósito que é seu,
mas que não te ajuda a corrigir, né, a ajustar esse norte. Agora, se o seu propósito é, eu quero que o meu filho desenvolva o máximo que ele pudesse desenvolver na escola, você já sai de uma expectativa elevada e já coloca essa criança para viver o propósito, porque é a longo prazo, não é no aqui e agora, entendeu? Então, vamos lá. E quando as crianças enrolam para comer, tomar banho na hora certa? Manu, tem uma live só sobre isso também, depois dá uma olhada lá, tá bom? Porque é muito sobre a gente, não é a criança que não, vamos dizer assim, não é a criança que enrola para comer, é a forma como a gente disse para essa criança que funcionava, né? Então, se ela só vai comer depois do teu terceiro grito, ela vai esperar o terceiro grito para comer, entendeu? Então, é muito sobre a gente. A Lorena me pediu uma mesada. Eu falei para ela ajudar com as tarefas simples de casa. Ela faz toda feliz. Será que é um bom caminho? Se estiver funcionando, ok. Eu particularmente não gosto. Eu acho que se você tem que dar uma mesada, se ela pediu, a gente tem que dar sem condição. Entendeu? Agora, você pode falar para ela, filha, né? Pra gente ter um dinheiro, a gente contribui aqui nessa casa. Com que você vai contribuir? Né? Ela vai varrer a casa, ok. Mas não que isso seja uma condição, sabe? Eu acho que lá à frente isso é uma faca, sabe? Assim, de 2 gumes aí. Não sei se eu gosto muito dessa ideia. Mas se estiver funcionando, é o que vale. E quando a criança dá birra para fazer atividades da rotina? De novo, eu vou falar, Silvana, a mesma coisa que eu falei para Manu. Tem que olhar para como isso tá funcionando, porque é a gente que diz que como funciona, entendeu? Então a criança não dá conta da rotina, de repente fica, em um dia você age de um jeito, no outro você responde de outro jeito, e em outro dia você responde de outro jeito. Então essa criança não sabe o que esperar de você. Quase sempre é por conta disso. Então olha aí para sua postura. Vai ficar salva assim, Lisiane. Você respondeu minha pergunta, travou. Ih, Ari, não sei agora também. Qual que é? Repete ela pra mim, tá bom? Então, gente, vamos lá, porque a nossa live já tá terminando. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui até o meu roteiro pra eu nem me perder. Ok. Então, vamos lá. Então, por que a gente precisa sempre estar nesse lugar de ajustar o nosso norte no processo de educar, de saber o nosso propósito, né? Primeiro, para a gente não perder o bem maior, que é a responsabilidade, o aprendizado, o esforço. E isso vem também do desconforto, né? E por que a gente faz isso? Para a gente não cair na armadilha de gerar só felicidade para os filhos. Porque se a gente cair nessa armadilha de gerar só felicidade para os filhos, gente, vocês não têm noção do que o processo de educar vai ser. Ele vai ser de altos e baixos o tempo todo, Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. É claro que a gente quer nossos filhos felizes. Eu quero a minha filha feliz o tempo todo, eu quero meus pacientes felizes, todas as pessoas que eu conheço eu quero feliz. Mas eu preciso tomar um pouco de cuidado para não querer que essa felicidade seja tirado dela outras questões tão importantes, né? Como o aprendizado, ela aprender a se esforçar, ela ter responsabilidade, entenderam? E como melhora mudando a nossa postura? Jennifer, maravilhosa! Jennifer é aluna do curso do Nó ao Laço e ela sabe muito bem isso, né, Jennifer? De como melhora o cuidado ali com os filhos, mudando a nossa postura. Gente, vocês não têm noção do orgulho que eu tenho das meninas que estão no Nó lá. Vocês não têm noção. Até eu fico assim, gente, que maravilhoso. Não, tá nada, Silvana. Ela tá fazendo meu curso. Fala pra ela, Jennifer. Então, vamos lá. Por quê? Porque senão a gente vai cair nessa armadilha de só fazer felicidade, certo? Aí sabe o que vai acontecer? Algo muito ruim, porque nesse espaço de criar só felicidade, a gente também tira das crianças a oportunidade, a responsabilidade, aprendizado, esforço e algo a mais que eu acrescento agora, o desejo. Elas não vão ter o desejo, sabe? Esse desejo que alimenta e que faz a gente lutar pelas coisas, porque para elas tudo foram muito fáceis. Só que quando elas caírem na vida real,
lá na frente, ou até, não falo nem na vida adulta, mas numa fase mais avançada da infância ou na adolescência, vai ser difícil para ela, porque o outro não vai tirar dela a oportunidade do sofrimento, né? Seja ele qual for. E aí vai ser muito duro encarar isso sozinha, né? Agora, o segundo ponto da live, de que é importante, é que depois que a gente define o nosso processo de educar, né? Então, qual é o seu propósito, gente? Define isso aí. Qual é o seu propósito na hora de educar os seus filhos? Você vai achar esse norte, certo? Aí vocês vão precisar olhar muito lá fundo de vocês, muito lá dentro. Vai ter que olhar para como o seu coração funciona. Definir o propósito? Ótimo. O meu propósito é crianças felizes e prósperas. Esse é o meu propósito. Aí eu vou precisar olhar agora, que é o segundo ponto da live, para como meu coração funciona. E eu vou explicar isso melhor. Eu vi que vocês me perguntaram várias coisas. Gente, eu vou ter que fazer print dessas perguntas para responder nos stories, que tá bem legal aqui. Ai, a Jennifer respondeu, viu, Silvana? Ó, o curso é perfeito. Ai, demais. Boa noite. E adolescente? Tem que pedir várias vezes até que faça? Provavelmente não era para ser assim. O que acontece é isso, é que a gente vai se envolvendo sem perceber nos propósitos que tiram a oportunidade de responsabilidade, do aprendizado e do esforço. Sem querer, tá, gente? A gente não faz isso de propósito. Mônica, já consegui entender algumas coisas sobre o que você falou, que são as minhas atitudes. Perfeito, Manu. Infelizmente, o mundo lá fora não é fácil. Não é mesmo. Minha filha de 5 anos tem ficado muito nervosa ao ser contrariada. Ela quer bater e fala palavras que não fazem parte do nosso dia a dia, como é difícil. Sim, daí imagino. Mas senta e conversa com ela, né? Tenta aí acalmar o coração dela, que eu acho que pode ajudar. Bom, gente, então, voltando aqui, o segundo ponto é que você vai precisar olhar para como o seu coração funciona. Se seu coração é ferido pela escassez, por exemplo, se o seu coração é ferido porque na sua infância, na sua adolescência, você tinha que batalhar muito para ter as coisas. É muito provável que você queira dar tudo agora. Entenderam? Fui direto ao ponto, não fui? É muito provável que você queira dar tudo. Entenderam? Então a gente precisa aprender como funciona o nosso coração. Se o seu coração é ferido pela escassez, pela luta ali de querer alguma coisa e não conseguir, de pedir para os pais muitas coisas e os pais não darem, né, não deram na infância, é provável que o seu propósito, sem que você perceba, é dar tudo para o seu filho. Eu dou mesmo porque eu não tive, agora eu posso dar, então eu dou mesmo. Esse é o propósito aí? Me lembrei de um outro caso, nossa, é engraçado, até congelei aqui assim, porque eu me lembrei de um outro caso que eu atendi, de um pai, que o pai não era uma pessoa que não tinha poderes aquisitivos, mas ele era um pai muito duro, e ele não dava as coisas para os filhos. Aí esse filho cresceu, virou pai. E se todas as vezes que ele fosse no shopping, a menina pedisse uma mochila nova, se ele fosse 5 vezes, ele comprava uma mochila nova para ela. E ele dizia para mim, mas eu vou dar mesmo, porque eu não posso dar? Porque agora eu sou rico, eu posso dar do meu dinheiro sem ficar pedindo nada para ninguém. O problema é que essa criança não conseguia entender o que era perder nos jogos, dividir com os amigos. Esse era o problema, porque o propósito de educar dele tirava dela o aprendizado, a responsabilidade e o esforço. Entenderam? Então, a gente precisa descobrir como funciona o nosso coração, como funciona o seu coração. Né? Você é a mãe que, por exemplo, que aí dentro de você, você vai dar sempre tudo aquilo que a criança pedir de comer, porque você, de repente, não podia comer o chocolate, né? Ou você é a mãe que nunca ninguém sentava para estudar com você, então agora você faz seu filho sentar com você e aí tem que estudar, sei lá, 2, 3 horas seguidas,
porque você entende que isso é o melhor, né? Que você entende que mesmo você não tendo tempo, mas você vai sentar com ele, vai estudar com ele. Entendem? O propósito, às vezes, está muito nesse lugar de como o nosso coração está funcionando. Eu já contei para vocês a experiência, vou relembrar essa experiência que eu vivi com a Melissa. Né? Para quem não sabe, a Melissa é minha filha, ela hoje tem 15 anos. E aí eu me lembro de uma época que eu saía muito tarde do consultório, nem era tão tarde, hoje eu saio muito mais tarde, tá, gente? Mas eu saía do consultório, pegava ela e ia pro shopping. Aí levava ela para aqueles lugares que tem brinquedo, tipo uma pracinha de brinquedo, e ficava lá. Até que um dia, e aí eu sempre comprava um presentinho, até que um dia eu pensei, por que eu saio do consultório com ela e não vou para casa? E aí eu descobri, porque aqui dentro estava funcionando como eu tinha que ser a mãe que compensava a ausência. Porque o meu coração era ferido pela ausência. Só que o que eu estava fazendo? Eu estava compensando a ausência. Eu levava ela para o shopping para ela brincar, para ela ser feliz. Mas eu estava ainda sendo ausente. Então, naquele momento, o meu propósito não era que ela fosse feliz e próspera. Era apenas que ela não sentisse a ausência da mãe. Então, para ela enganar essa ausência minha, eu levava ela para brincar no shopping. Entenderam? Sem a gente perceber, a gente cai nesses movimentos. Aí, quando eu percebi, eu pegava ela no consultório, né? Ela descia lá no consultório, a gente ia para casa, aí a gente cozinhava junto, aí a gente brincava junto, e aí a gente tomava banho junto, a gente ia dormir juntas. Olha só que maravilha. Alinhei o propósito e comecei a ver que era muito mais bonito e fazia muito mais sentido no meu processo de educar. Quando eu consegui olhar para isso dentro de mim, né? Que era como o meu coração estava funcionando. Então, às vezes, a gente vai ter medo de corrigir os filhos por causa de como o nosso coração está funcionando. Fez sentido para vocês agora? Então, agora é assim, é fazer o exercício, nem que seja diário, até a gente entender qual é o nosso propósito. Faz o exercício aí, qual é o meu propósito, o que eu quero para os meus filhos. Aí você olha, eu quero que meus filhos sejam felizes e com sucesso, né? Que sejam bem-sucedidos. Tá, o que você faz? Quais são as suas ações para que isso aconteça? O que envolve ser bem-sucedido? Será que está alinhado, a sua postura está alinhada com o seu filho ser bem-sucedido? Porque para ele ser bem-sucedido, talvez ele tenha que aprender a errar até ele acertar. Eu quero construir um Lego, um trem lindo e maravilhoso. Quantos Legos ele vai ter que construir até sair esse trem lindo e maravilhoso? Ou você vai sentar e já vai fazer o trem para ele? Entenderam? Então, anotar aí qual é esse propósito, alinhar a sua rota e depois de alinhar a sua rota, ver como o seu coração funciona, tá? Isso é muito importante. Deixa eu ver aqui os recadinhos. Exemplo, ele vê... Deixa eu ver se tem alguma coisa antes. Quando saio com meu filho, ele pede muitas coisas, mas não dou. Ele vê uma bola e pede porque ele não está com a dele, mas eu não comprei. Perfeito, se ele tem a dele, não tem por que dar a ele uma outra bola. Fez sentido para mim, ótimo. Ou o contrário, cobrar demais. Perfeito, observar. Eu sempre fui muito centrada e minha filha é super dispersa. Me causa muita ansiedade nisso. Então, Rita, olha para como o seu coração funciona diante do seu propósito. Qual é seu propósito de educar? Entendeu? Porque seu propósito de educar tem que estar alinhado. E você talvez tenha que ajustar a rota baseada em como o seu coração funciona. Porque aí vai ficar bem melhor. Entendeu? Fica bem melhor. Gente, deu para todo mundo entender? Para quem tá chegando agora, essa é uma pocket live. A gente já vai encerrar essa live. Mas ela vai ficar salva. A gente falou sobre 2 pontos importantes da gente entender por que a gente tem medo de corrigir.
ou se a gente também não está corrigindo de um lugar muito apertado. O primeiro ponto é entender qual é o seu propósito. Se seu propósito for que seu filho seja sempre feliz, isso significa que você está tirando dele a oportunidade de responsabilidade, de aprendizado e de esforço, porque ele não vai poder sofrer nunca. Então, nem arrumar a cama ele vai, ok? Alinhou o propósito? Então, olha aí qual é seu propósito. Agora você vai colocar uma lente de aumento no seu coração e vai ver como ele funciona. Será que você é a mãe, né? Como eu dei no exemplo, que... deixa eu até lembrar aqui para eu falar o exemplo inteiro. Ok, lembrei. Será que você é a mãe que a criança, que você é uma criança ferida, né? Então, não tinha as coisas, estava sempre na escassez, ou o pai até tinha, os pais tinham poder aquisitivo, mas negavam tudo que você queria. Será que você é a mãe que dou mesmo, vou dar tudo pro meu filho porque eu não tive? Se você é essa mãe, seu coração tá funcionando desse jeito. Então, ele não vai conseguir se alinhar ao seu propósito. Seu propósito pode ser até criar filhos felizes e prósperos, mas seu coração funciona do lugar do eu vou dar tudo pro meu filho porque eu não tive. Então, ele não vai conseguir prosperar, porque ele não vai viver a responsabilidade, o aprendizado e o esforço para ter as coisas, entenderam? Então, propósito tem que ter aí um alinhamento para como o nosso coração funciona. Aí a gente vai corrigir, e aí a gente vai aprender a trocar a palavra corrigir por conduzir, e aí a gente vai conduzir esse filho sempre para o norte. E aí mesmo que esse filho se perca, né, que vem aqui para o sudeste, para o noroeste, que vai para algum outro lugar, esse filho, ele vai saber achar esse norte, porque você foi essa pessoa que conduziu. Então, é fácil? Não, claro que não. Mas tem um caminho a ser seguido aí, que é o caminho de entender a nós mesmas, né? Então, quando a gente entende a nós mesmas, essa escuta das nossas falhas vai ajudar a gente a achar esse norte, né? Então, a gente vai poder botar uma lupa enorme, como eu coloquei no meu coração. Por que eu trago a Melissa pro shopping quando eu saio do trabalho? O que isso tá me trazendo de informação? Quando eu ouço essa informação, eu escuto essa falha, eu entendo que as coisas precisam ganhar um outro lugar. Entenderam? E é isso. E aí uma coisa interessante também, só para ajudar a contribuir com vocês aí de como o coração de vocês funcionam, é observar os gatilhos, né? O que é que aciona em vocês? Então, por exemplo, que fazem vocês estourar. Porque quando a gente explode, a gente está muito fora do nosso propósito e não está entendendo como o nosso coração funciona. Por exemplo, para mim é o barulho. Então, se eu entro no carro, gente, já tiveram essa coisa, entra no carro, liga o carro e o rádio já liga, assim, nossa, eu fico até tonta. Me deixa desnorteada, ou seja, sem norte. Para mim é o barulho. Quando eu chego em casa e tem muito barulho, eu fico desnorteada. Então, o propósito de educar, com mais como o meu coração funciona e o meu gatilho, eu fico muito desalinhada. Então, se você souber aquilo que te tira do eixo, você também consegue ajustar um pouco mais o seu propósito no processo de educar, a forma como o seu coração vai funcionar. E aí, esses medos, eles vão deixando de existir porque você vai entender que é sobre conduzir os filhos ao norte. Entenderam? É isso, gente. Por hoje. Fez sentido para vocês? Nossa, gente, tô com a garganta seca, porque eu falei hoje o dia inteiro. Sim, sempre maravilhosa e muito esclarecedora. Obrigada, Patrícia. Um monte de coraçãozinho. Mônica, é possível repetir a minha educação ao invés de compensar? Eu penso que se não foi fácil para mim, não posso dar tudo na mão comigo. Foi assim na minha infância. Então, Patrícia, mas olha só, isso é interessante. Adorei que você trouxe esse exemplo, que serve para outras mães também. Se a forma do seu coração funcionar está exatamente o que eu passei, você tem que passar, aí você também está em um extremo muito apertado.
Porque ele não precisa passar pelo que você passou. Ele pode enfrentar os desafios dele e aprender responsabilidade, né, aprendizados diários e se esforçar. Mas ele não precisa estar nesse lugar que você esteve. Não é porque, por exemplo, a minha mãe era muito ausente, então que a minha filha vai ter uma mãe ausente. Entendeu? Então não era porque a minha mãe era brava que a minha filha precisa ter uma mãe brava, né? Não é porque a minha mãe não me dava as coisas de mão beijada que minha filha também vai ter que trabalhar cedo. É um extremo de um lugar do tipo quase que vingativo, né? Eu vou fazer isso porque fizeram isso comigo. Não precisa ser assim. O nosso propósito pode ser diferente, nosso coração pode estar em um lugar diferente e aí a gente encontra o nosso próprio norte no processo de educar, tá? Às vezes até me culpo por ser assim. Solta o acelerador disso, Patrícia. Vai devagar. Obrigada, Cris. Deixa eu ver. Exata, excelente. Obrigada. Sim, como sempre, aprendi muito. Oi, Ana, saudade de você. Dai, excelente, gratidão. Sim, as coisas ruins eu tenho de mudar. O que foi ruim não quero pra ele. Isso aí, mas solta o acelerador um pouquinho, tá? Você vai ver como vai fazer muito sentido. Muito sentido. Você já fez despertar um gatilho importante, viu? Quando eu falo que vocês têm que ficar comigo, é por isso. Muito sentido sempre. E amanhã tem curso. Amanhã tem curso. Nossa, as aulas de amanhã, os temas de amanhã. Ai, hoje eu tava lá revisando. Vai ser bem legal. Pra quem não sabe, eu tenho o curso do nó ao laço, que é exatamente para desatar esses nós. Vocês viram quantos nós a gente desatou aí e fez um laço bonito? É isso. Porque educar filhos é sobre sentimento, é sobre conexão, é sobre os afetos, não é sobre ferramentas. Quando terá outro curso do nó ao laço? Não consegui fazer esse. No final de novembro, se eu não me engano, Simone. Já fica de olho aí, tá? Final de novembro, se eu não me engano. Mas eu vou divulgando aí pra vocês. A ideia é essa, gente. Quando a gente escuta as nossas falhas, a gente muda o nosso, né? A gente muda ali o nosso propósito. E aí a gente vai conseguindo desatar esses nós e fazendo um laço que traz mais harmonia pro processo, tá bom? Gente, aí, Dai, no final de novembro, tá bom? Fica de olho, mas vocês vão ver, eu vou divulgar. Bom, as lives compartilhadas voltaram, gente. Quem quer tirar dúvida diretamente comigo, me manda um direct, porque na quinta-feira eu já tenho espaço para fazer uma live. Então, se você tem uma dúvida e quiser dividir a tela comigo, né, eu te ajudo aí a achar um possível caminho, tá bom? Então, me manda um direct, Mônica, eu tenho dificuldade tal com meu filho. E aí a gente vem para uma live e eu tento mostrar aí algumas possibilidades, tá bom? Gente, boa noite. A gente se vê amanhã, né? Porque agora é hora, ó, de descansar. Fiquem bem, tá bom? Obrigada. Eu vou deixar a live salva. Quem chegou agora, acho que vale a pena assistir, que a gente falou sobre o medo de corrigir os filhos, né? Então, e para quem quiser assistir de novo também, é só mais tarde um pouquinho assistir, tá bom? Beijo, gente. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.